Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Hoje nós estaremos estudando juntos a aula de número 5 do curso básico de Escatologia Bíblica. Desde já quero mandar um grande abraço para todos vocês que têm todas as semanas aí acompanhado o curso de Escatologia. Hoje, nesse dia, nessa hora que estou gravando essa aula, é um domingo, né? Dia 9 de maio de 2021. E hoje se comemora o Dia das Mães. Eu sei muito bem que Dia das Mães é para ser comemorado todos os dias da nossa vida, porque mãe realmente é um ser tão especial, onde Deus abençoou para que gerasse as nossas vidas, para que ali dentro, né, do ventre dela nós pudéssemos crescer, nos formarmos e, enfim, em todo o tempo as mães procuram, né, dar amor para nós. Queridos, nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição de número 4, onde nós começamos a estudar sobre a doutrina da morte. Quando eu falo em doutrina, o que é doutrina? É um conjunto coerente de ideias, conjunto coerente de práticas, seja ela econômica, seja política, seja religiosa, tá? Então, um conjunto de ideias coerentes que formam uma opinião. Então, nós estamos estudando aqui, no caso, um conjunto de ideias sobre a morte, né? Semana passada, na aula da semana passada, nós vimos aí alguns tipos, alguns sistemas de filosofia a respeito da morte. Nós vimos sobre o existencialismo, vimos sobre o materialismo, o estoicismo, o platonismo e depois nós comparamos aí com a Bíblia, na verdade, fizemos uma comparação dessas filosofias com o que a Bíblia nos mostra, com o que a Bíblia nos ensina. Porque tirando o platonismo, ou as outras três sistemas filosóficos, né, materialismo, existencialismo, estoicismo, eles não acreditam na vida após a morte. Para eles, você morreu fisicamente, acabou tudo. E nós sabemos, nós cremos, através da palavra de Deus, através da Bíblia, que não é assim. Deus é muito claro em nos ensinar, através da sua palavra, que existe sim a eternidade. E basta nós aqui, é nossa escolha, nós escolhemos acreditar na Bíblia, acreditar em Deus, ter fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e assim escolher a vida eterna com Cristo, ou ser um ímpio. Nós vamos ver o que a palavra ímpio significa. Ímpio é aquela pessoa que não tem fé em Deus, aquela pessoa que não tem fé na palavra de Deus, não acredita nos ensinamentos do Senhor, ou ser uma pessoa sem fé e acabar passando a vida eterna, a eternidade, né, onde a Bíblia nos diz que irão passar aqueles que não acreditam, no lago de fogo e enxofre. Ok, pessoal? Então hoje nós vamos ver algumas coisas a respeito disso, continuar sobre o que é a morte, vamos ver aí o sacrifício de Jesus, nós vamos ver também algumas teorias a respeito da morte que as pessoas acreditam, e no final vamos ver o que a Bíblia também nos fala, qual que é a teoria bíblica a respeito da morte. Então sempre, todas as nossas aulas, tanto na passada como nessa, nós vamos estar comparando, né, o que as pessoas que não acreditam verdadeiramente na Bíblia pensam e o que nós que acreditamos na Bíblia pensamos sobre esse assunto. A aula de hoje é bastante extensa, porque nós temos diversos e diversos versículos para estudarmos juntos, então não quero me demorar mais, ok, pessoal? Gostaria de estar orando com vocês para podermos dar início à nossa aula de hoje, ok? Senhor Deus poderoso, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és fiel, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos confiar em Ti,
Podemos confiar na tua destra, na tua mão forte. Podemos confiar, ó Pai, no teu amor, na tua misericórdia, na tua graça, no teu perdão sobre nossas vidas, a cada instante que vivemos, ó Deus. Pai, que nesse tempo de estudo, que nesse tempo, Pai, onde nós estaremos nos aplicando a sua palavra, que o Senhor venha até, através do seu Espírito Santo, Pai, nos dar discernimento, Senhor, sobre todas as coisas. Que nós possamos realmente aprender aqui e gravar as tuas palavras em nossos corações, para que possamos vivê-las, Senhor, no dia a dia e para que possamos também, ó Pai, ensiná-la a outras pessoas. É o que nós pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, pessoal. A lição de hoje é a lição de número 5. Se você ainda não viu as outras lições de 1 a 4, eu aconselho vocês voltarem aí no canal do YouTube e todas as lições estão gravadas, tá? Para nós darmos, né, uma espécie de sequência ao curso. Nós estamos estudando aí em sequência, tá? Mas a lição de hoje é a lição número 5, Doutrina da Morte, parte 2. Então vamos lá. O sentido bíblico e doutrinário da morte. Primeiro, a morte como salário do pecado, né? A morte como sendo o pagamento sobre o pecado. Você pecou, você vai ter uma consequência. E essa consequência é a morte. Como está em Romanos 6:23. Hoje até mudei aqui um pouquinho. Eu já selecionei, separei todos os versículos bíblicos que nós vamos ler durante a aula. Coloquei no PDF aqui para ficar mais ágil para nós, ok, pessoal? Então, vou estar só marcando aqui. Então, Romanos 6:23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Né? Então, o pagamento pelo pecado é a morte. Quem peca? Quem peca? Eu peco, você peca, todos nós pecamos, amém? Todos nós somos pecadores. Então, o que nós merecemos? Qual é o nosso salário? Merecemos a morte. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que fez o sacrifício por nós na cruz, e através do sacrifício dele, nós podemos ter a vida eterna. Podemos ter o perdão e a vida eterna. Ok, pessoal? Então, há muitos anos atrás, o Império Romano pagava os seus soldados com sal. É isso mesmo, pagava com sal. O documento que permitia a retirada de uma determinada quantidade de sal dos estoques imperiais tinha o nome latino de salarium, o que gerou a palavra salário em português, que nós utilizamos hoje. Então, desde o dia de Roma até hoje, quando nos referimos a um trabalhador que não cumpre os seus deveres do modo adequado, dizemos que ele não vale o salário que recebe. E na referência mencionada acima, o apóstolo Paulo, usando uma linguagem figurada, lembra que nós aprendemos sobre a interpretação figurativa, a interpretação textual, né? Então, o próprio apóstolo Paulo aqui, usou uma linguagem figurada e apresenta o pecado como um cruel feitor, né? O pecado como se fosse quem? Um feitor. O feitor é aquele que detém a autoridade sobre os escravos. Então ele apresenta o pecado como se fosse um cruel feitor de escravos que dá a morte como pagamento. Como pagamento, a morte não aniquila o pecador. Quando morre, o pecador está ceifando na forma de corrupção aquilo que plantou na forma de pecado. Né? Aquilo que você planta durante a sua vida, aquilo que você busca fazer, depois você vai ceifar. E se você passar a sua vida inteira pecando, você vai ceifar a morte. Bom, vamos ler aqui Gálatas 6, versículos 7 e 8 e depois 2 Coríntios 5, 10. Vou marcar aqui.
Opa, desculpa. Então, Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Né? Ou seja, quem vive todos os dias simplesmente para satisfazer os desejos da sua carne, os desejos do mundo, vai colher o que dela você está plantando, corrupção. Mas aquele que dá mais importância para as coisas espirituais, as coisas de Deus, do reino de Deus, este colherá a vida eterna. 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, quando houver esse período, que vai ser o período do julgamento, no grande julgamento, todos terão que comparecer perante a Cristo e todos nós seremos julgados, né? Se você fez o bem, receberá o bem. Se você fez o mal, colherá o mal, né? Aquilo que nós fizemos hoje nessa vida que nós vivemos aqui, né, na Terra, nesse mundo, nós vamos depois ter a colheita disso. Vamos voltar aqui. Portanto, a morte física é o primeiro efeito externo e visível da ação do pecado. Né? Então, a primeira coisa que nós enxergamos que o pecado faz com nossas vidas é o que? A morte física. Né? Nós vamos ler agora aqui, ó, Gênesis 2, 17, 1 Coríntios 15, 21 e Tiago 1, 15. Vamos ler lá. Então, Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Tá? Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, criou perfeito. E eles não iriam morrer fisicamente. Eles foram criados para ter comunhão com Deus e para viver eternamente. Mas Deus tinha muito bem avisado eles que existia uma árvore no meio do jardim, que havia um fruto. Esse fruto era o fruto do conhecimento do bem e do mal, e que eles não deveriam comer, porque se eles comessem, certamente morreriam, né? Ou seja, entraria a morte física para nós. Aquilo que Deus não gostaria que nós passássemos, mas através da desobediência, através do pecado de Adão e Eva, né? Eles desobedeceram, eles pecaram, a morte entrou no ser humano e nós, como descendentes, recebemos a morte junto, né? E enfim, nós cremos que quando nós estivermos na vida eterna, vai ser como se fosse o plano inicial de Deus. Quando Deus projetou a vida para o homem e para a mulher, ele projetou uma vida eterna, sem pecado e sem morte. E é para esse patamar, é para esse início que nós vamos voltar. Ok, pessoal? Então, vamos ao segundo versículo aqui. 1 Coríntios 15, 21, diz assim: Visto que a morte veio por um homem, né, Adão, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que homem que é esse? Por Cristo. Então a morte entrou em nossas vidas através do pecado de Adão. Agora, através da vida de Jesus Cristo, veio e virá a ressurreição dos mortos. Né? Então, quando nós teremos um corpo espiritual, nós estudamos isso
na aula passada, né? Que nós teremos um corpo espiritual quando nossos corpos forem ressurretos, ok? E Tiago 1,15 diz assim: Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, nasce o pecado. Primeira coisa, então, existe o quê? Uma cobiça, né, dentro de nós. E depois de a gente deixar essa cobiça sobressair, ela resulta, ela dá à luz, nasce o quê? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, ou seja, uma vez feito o pecado, ele gera a morte. Porque nós estamos aprendendo que o pagamento, o salário do pecado é a morte. Quem planta pecado, colhe a morte. Ok, pessoal? Então vamos continuar aqui. Então, como nós falamos, né, através desses versículos, a morte física é o primeiro efeito externo e visível da ação do pecado, né? Então, quando alguém morre, nós enxergamos essa pessoa lá no caixão, né, morta. Então, é o efeito visível do pecado em nós, tá? Então, nós vimos aí que a morte é o salário do pecado. Agora, nós vamos ver que a morte também é sinal e fruto do pecado. Então, o homem vive inevitavelmente dentro da esfera da morte. Nós vivemos uma esfera da morte, porque essa morte foi passada a nós através das gerações, através de Adão. E não pode fugir da condenação. Agora, tem um meio. Somente quem tem Cristo, quem tem Jesus Cristo e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, está fora dessa esfera, né? Então imagina um círculo, uma esfera, e todos vivemos dentro dessa esfera, a esfera de que todos iremos morrer, porque todos somos pecadores. E qual é o jeito de nós não morrermos eternamente? Nós vamos ver isso, tá, pessoal? O jeito de nós não morrermos, ter essa separação espiritual eterna, é estarmos fora dessa esfera, ou seja, crer, acreditar e ter Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a única maneira. Não adianta ser bonzinho, não adianta querer fazer o bem às pessoas, somente fazer isso. Nós temos que receber a graça de Cristo sobre nossas vidas. Temos que receber a salvação. E através da salvação, através de aprendermos a palavra de Deus, de queremos ter a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso Mestre, nós automaticamente iremos fazer as coisas boas. Ok? Então, Tiago, o apóstolo do Senhor, nos mostra a relação entre o pecado e a morte. E declara que o pecado frutifica e gera a morte. Né? Tiago 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Né? Então é uma sequência. Primeiro nasce aquele desejo dentro de nós de fazer algo errado, né? Algo que não é da vontade de Deus. E depois isso é tão nos seduz tanto, nos atrai tanto, né? Que a gente acaba cometendo o erro, acaba cometendo o pecado. E o pecado, o erro, uma vez que nós consumamos a atitude, a ação do erro, isso vai gerar com certeza em nós a morte. Bom, então acho que ficou bem claro, né, pessoal, diante aqui desse ponto 1, a morte como salário do pecado, e desse ponto 2, né, que a morte é sinal e fruto do pecado. Ficou bem claro aí que todos nós somos pecadores
e todos, então, merecemos a morte, né? Agora vamos ver o ponto 3, né, que diz que no Calvário, o que é o Calvário? A cruz de Cristo, onde Cristo foi crucificado. Então, no Calvário, Cristo venceu a morte. Então, Cristo, conforme a sua palavra e ação na cruz do Calvário, é a resposta evidente e independente de quaisquer ideias filosóficas a respeito da morte. Ele é, sem dúvida, a única solução para o problema do pecado e a crueldade da morte, né? Então, não importa qual tipo de sistema filosófico que a gente leia, que queiram nos ensinar, que foram moldados, né? Sistemas filosóficos, sistemas de ideias, cadeias de ideias que tentam discutir, né, e explicar certos fatos da vida humana. Então, não importa o que eles pensem sobre a morte, o que importa realmente para nós é nós crermos que a única solução para o problema do pecado, que é a morte, é Jesus, tá? Então, ele, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, no Calvário, esse sacrifício dele, o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário até a última gota, foi o pagamento pela morte. Foi o pagamento pelos meus e pelos seus pecados. Cristo, lá na cruz do Calvário, ele comprou a nossa dívida. Uma dívida que só poderia ser paga com sangue, com morte. Então ele deu a vida dele, ele que não era pecador, e ele que não tinha nunca errado, não tinha nunca pecado, porque ele era Jesus, ele era homem, mas era Deus. Então ele se ofereceu, ele deu a própria vida dele como sacrifício para comprar a nossa dívida e para nos dar, assim, a condição de termos a vida eterna, a condição da morte não nos separar mais de Deus, a condição do pecado, né, poder ser perdoado em nossas vidas. Então, Cristo é a única solução para o problema do pecado. Vamos ver o que está aqui em Romanos 5, 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, né, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então vocês veem aí que em todos os versículos que Paulo põe em paralelo, né? Paulo compara o pecado e a vida eterna, ou seja, a morte e a vida, o pecado e a graça, a justiça. Ele sempre frisa que a morte e o pecado entrou pela vida de uma só pessoa, um só homem, Adão, né? Mas a vida eterna, a graça, o dom gratuito de Deus, a justiça veio para nós por um homem também, e muito mais abundante do que a morte veio para nós, Jesus Cristo, né? Jesus então foi aquele homem que veio consertar aquilo que Adão tinha estragado, né? Todos os planos de Deus para a humanidade, Adão estragou e Jesus veio para consertar. Ok, pessoal? A ideia básica é essa. E aleluia, né? Graças a Deus, porque Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar e hoje nós temos a certeza que se nós crermos nele, teremos a vida eterna com o Senhor. Bom, então nós vimos aqui, né, que Cristo venceu a morte no Calvário. E agora nós vamos ver aí os tipos distintos de morte, né? São 3 tipos distintos de morte. O primeiro deles é a morte física, né? Aquela que nós geralmente conhecemos mais e acreditamos porque vemos pessoas sendo sepultadas, né? Então o texto
que melhor elucida essa morte, a morte física, é segundo Samuel 14, 14, capítulo 14, versículo 14, a primeira parte, né? A parte A desse versículo, que está escrito assim: Porque todos temos de morrer, somos como água derramada na terra, que já não se pode juntar. Então, uma vez que você derramou um pouco de água na terra, a terra vai fazer o que? Vai absorver essa água e você não pode mais juntar ela novamente, né? Então, Samuel escreveu: todos temos que morrer, todos temos que passar por essa morte física. Então, o que acontece com o corpo morto quando é sepultado, né? Quando nós enterramos alguém, quando nós sepultamos alguém, o que acontece com esse corpo? Então, depois de alguns dias, terá o que? Se desfeito e esvaído, né? O corpo entra em decomposição e vai apodrecendo a carne e os bichos, os próprios vermes vão comendo e assim por diante, né? Então, o corpo terá se desfeito e esvaído como águas derramadas na terra. É isso que a morte física acarreta literalmente, né? Então, a morte física, eu acho que não temos nem o que falar mais, todo mundo compreende que existe ela. Bom, a segunda morte, que é a morte espiritual. Então, esse tipo de morte, que é espiritual, tem duplo sentido na perspectiva bíblica. Tem um sentido negativo e um sentido positivo. Então, no sentido negativo, a morte espiritual pode ser identificada pela expressão bíblica morte no pecado. Né? Você está morto no pecado. Ou seja, você não quer saber de Cristo, não quer saber de Deus, você não quer saber da palavra de Deus e aprender a fazer aquilo que está na Bíblia, então você só está vivendo em pecado, você está morto no pecado. Então é um estado de separação da comunhão com Deus. Né? É o estado onde Adão e Eva se encontraram depois que eles pecaram. Porque antes de pecar, eles tinham comunhão com Deus. A Bíblia nos fala que Deus ia visitar Adão e Eva no jardim do Éden todas as tardes e conversar com eles e explicar a eles as coisas, ensinar as coisas a eles. Mas depois que eles pecaram, eles foram que separados de Deus, separados da comunhão por Deus. Então houve o que? Uma morte espiritual. Tá? Então significa estar debaixo do domínio do pecado. Né? Quando nós estamos vivendo debaixo do domínio do pecado, quando nós não conseguimos largar um pecado, nós estamos mortos espiritualmente. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, vamos ler aqui. E diz assim, Efésios: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões, né, em seus pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Né? Então, o espírito que atua nos filhos da desobediência, naquelas pessoas que não creem em Deus, naquelas pessoas que não obedecem a Deus através da sua palavra, o espírito que atua nessas pessoas é o espírito do anticristo, é o espírito de Satanás. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, né? Segundo os nossos desejos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos. Então, Efésios, aqui Paulo está escrevendo a Efésios, explicando que todos antes de Cristo estavam no pecado, eram pecadores, não tinham comunhão com Deus, estavam mortos espiritualmente. Mas através da vinda de Cristo, através do sacrifício de Cristo, ele nos presenteou, né? Ele nos deu a graça, ele nos deu como presente a salvação. Então, através da graça de Jesus, nós somos salvos, e através desse sacrifício, nós temos novamente a comunhão com Deus. Vocês se lembram aí, aqueles que estudaram o curso Alicerces Firmes nas últimas aulas, aonde nós estudamos que quando Cristo, né, deu seu último brado dizendo está consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que é o véu do templo? É o véu que separava, né, a sala santa do santo lugar do santíssimo lugar, aonde somente uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar para oferecer sacrifícios a Deus, ter um pequeno tempo de comunhão a Deus. Agora, quando aquela cortina, aquele véu foi rasgado de cima a baixo, isso quis dizer que voltou a termos, nós podemos ter novamente comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Ok, pessoal? Então, o único caminho que nos leva a Deus é Cristo. Vamos voltar aqui. Então, o seu efeito é presente e futuro. No presente, refere-se a uma condição temporal de quem está separado da vida de Deus, né? E Efésios 4, 17 e 18, vamos ler aqui também. E fechei aqui os versículos, vamos abrir novamente. Versículos aula 5. Achei. Então, Efésios 4, 17 e 18 diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então, no futuro, refere-se ao estado da eterna separação de Deus, o que acontecerá no juízo final, tá? Então, a morte espiritual, no tempo presente, né, em qual nós vivemos, se refere ao quê? A condição que eu estou vivendo hoje, o tipo de vida que eu levo, né? Se eu tenho levado uma vida desvairada, uma vida sem querer conhecer a Deus, sem ligar para Deus, sem ligar para a palavra de Deus, então estou morto espiritualmente. E no futuro, né, depois que tiver o juízo final, nós vamos ver também que vai haver uma separação de Deus, mas uma separação eterna. Por enquanto, nos dias de hoje, quem tem vivido como ímpio, como pecador, está separado de Deus, sim. Está morto espiritualmente, sim. Porém, ainda tem chance de reverter essa situação. Agora, se a pessoa morrer, né, fisicamente, passar pela morte física, nesse estado que ela se encontra de morte espiritual, então depois do juízo final, provavelmente ela será condenada
a separação eterna. Ok? Mateus 25, 46 diz assim: E estes irão para o castigo eterno, né? Porém, os justos irão para a vida eterna. Então, nós estamos vendo aqui que a eternidade tem somente dois caminhos. Ou você vai passar a eternidade no castigo eterno, ou você vai passar a eternidade junto com Deus, né? A vida eterna com Deus, sem estar sendo castigado. Então, somente há esses dois caminhos. Nós vamos ver ainda hoje algumas teorias aqui, né, de pessoas que não acreditam aquilo que a Bíblia nos ensina, e existem pessoas que creem que todos serão salvos, né? Deus é tão amoroso, tão bondoso, que não vai deixar ninguém ir para o castigo eterno. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é o que nós estamos aprendendo aqui nesses versículos. E que existe sim castigo eterno e a vida eterna. Bom, então, esse é o sentido negativo, né? Nós vimos aí da morte espiritual. Morte no presente e morte no futuro. Agora, no sentido positivo, é a morte espiritual experimentada pelo crente em relação ao mundo. Isto é, a sua pena do pecado foi cancelada e agora vive livre do domínio do pecado, né? Como está em Romanos 6,14. Vamos ler aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Quanto ao futuro, o cristão autêntico terá a vida eterna, ou seja, a redenção do corpo do pecado, né? Como está em Apocalipse 21, 27 e Apocalipse 22, 15. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nela quem? Na vida eterna, na Nova Jerusalém. Então, quem vai entrar na vida eterna? Ninguém vai entrar que seja impuro, ninguém que pratique abominação e mentira, mas somente vai entrar aqueles que estiverem com seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, né? Então aí é mais uma condição, né, de quem vai ficar fora da vida eterna. Quem vai ficar fora da vida eterna? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, né? Então, os cães aqui, né, pessoal, é uma forma figurada de se interpretar, não é a forma realmente animal, né? Cães, você chama alguém de cão, você é um cão, você é um cão, você é uma pessoa que não presta, certo? É isso. Então, nós vimos aí a morte espiritual, né? Então, nós vimos que a morte espiritual é quando a pessoa está vivendo em pecado, e também existe a morte eterna, a separação eterna. E nós vimos aí também que o lado positivo da morte espiritual, que é vivida pelo crente,
em relação ao mundo, né? Enfim, nós temos aí essa morte espiritual que foi cancelada em nossas vidas através do sacrifício de Jesus. Então, todos nós, um dia, já fomos mortos espiritualmente, separados de Deus, sem comunhão com Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, essa nossa morte espiritual foi cancelada, ok? Então, nossa morte é cancelada e o nosso nome é inscrito no livro da vida, que nos dá o direito de entrar para a vida eterna. Bom, e nós vamos ver aí agora, né, a morte eterna. Então, a morte eterna é conhecida na Bíblia como a segunda morte, porque a primeira morte é a morte física, né, aquela que nós geralmente presenciamos. Infelizmente, muitas pessoas morrem. Apocalipse 2:11 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, a própria Bíblia, a própria Escritura, nos fala sobre o quê? Sobre a segunda morte, que é a morte eterna. Então, identificada como punição do pecado, o assunto já anteriormente argumentado em Romanos 6:23, que nós lemos que o salário do pecado é a morte, também denominada de castigo eterno, é a eterna separação do homem da presença de Deus. Nesse, a Bíblia afirma que fica impossibilitado o arrependimento e o perdão. Como assim? Enquanto nós vivemos aqui, fisicamente, enquanto nós não morrermos fisicamente, nós temos ainda o quê? Nós temos ainda a chance de termos o arrependimento e o perdão e nos livrarmos do quê? Da morte eterna, da morte espiritual. Porém, a partir do momento que eu passar pela primeira morte, que é a morte física, sem ter aceitado o arrependimento e o perdão através de Jesus, provavelmente essa pessoa passará para a morte eterna. E uma vez que você está já separado, uma vez que você já morreu, houve já a separação da alma e do seu corpo, e você morreu sem a salvação, sem o arrependimento, não há mais como você voltar atrás. Ok, pessoal? Pelo menos é isso que a Bíblia nos ensina. Vamos ler aqui Mateus 25:46. Esse eu pulei. Pulei porque nós já lemos lá em cima, se não me engano. Aqui. E estes irão, deixa eu marcar aqui. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, quem irá para o castigo eterno? Aquelas pessoas que em vida aqui na terra não aceitaram a Cristo. Preferiram viver de acordo com seus prazeres, buscando os prazeres da carne desse mundo. Ok? Bom, os ímpios, né? E nós já vimos o que significa ímpios. As pessoas que não têm fé, as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não creem na Bíblia. Depois de julgados, receberão a punição da rejeição que fizeram à graça de Deus. Então, eles rejeitaram a graça de Deus, né, a salvação. E assim serão lançados no Gena. O que é o Gena? É o lago de fogo, que está escrito aonde? Em Apocalipse 20, 14 e 15, Mateus 5, 22, 23. Vamos ler esses versículos, esses conjuntos de versículos aqui?
Então, primeiro aqui, Apocalipse 20, 14 e 15. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Né? Então a palavra nos diz que o lago de fogo é a segunda morte. Né? E a palavra também nos diz que esse lago de fogo foi preparado para quem? Para Satanás e seus demônios. Porém, todas as pessoas que não tiverem seu nome escrito no livro da vida também serão jogados nesse lago de fogo. Mateus 5, versículos 22, 29 e 30. Diz assim: E eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro e lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Né? Então é lógico que nós não vamos interpretar literalmente, textualmente esse versículo. Ah, vou arrancar meu olho, né? Não posso, eu fico vendo pornografia, eu fico vendo na internet essas coisas ruins, não consigo me livrar disso. Ah, eu vou arrancar um olho meu então? Não, eu acho que não, certo? Se minha mão, eu roubo com essa mão, né? Eu não consigo ver alguma coisa que eu tento roubar, isso, aquilo, vou cortar a mão fora. Não. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui de modo figurado é: custe o que custar, doa o que doer, mas corte o mal pela raiz. Né? Se você não consegue parar de ver pornografia, por exemplo, corte o mal pela raiz. Né? Não veja mais, não ligue mais o seu computador, não entre mais na internet. Você tem que fazer, se for preciso fazer algo radical para você conquistar a salvação, para você não ir para o inferno, faça. Né? Faça isso. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, tá? Não importa o quão radical seja, mas é preferível que você execute essa ação, que você faça isso, do que você ser condenado e ir para o inferno, a morte eterna. Mateus 23, versículos 14, 15 e o 33. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais que vocês. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Ou seja, aqui também há a palavra que Deus está usando para dizer que nós não devemos ensinar e motivar outras pessoas a fazer coisas erradas. Nós temos que ensinar a verdade e praticar a verdade. Não adianta também nós ensinarmos a verdade e praticarmos coisas erradas. Estaremos sendo o quê? Fariseus hipócritas. E ai de nós se nós fizermos isso. Então a nossa vida deve ser uma vida em justiça, uma vida em santidade. Sim, seja sim, ou não seja não. Aquilo que eu estou ensinando é aquilo que eu devo dar exemplo, é aquilo que eu devo praticar. E ai de mim se eu não praticar as coisas que eu tenho
ensinado. Restringe-se apenas aos ímpios, né? Como está em Atos 24:15. Então, Atos 24:15 diz o seguinte: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Né? Então, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Mas os justos irão ressurgir para ganhar o galardão daquilo que eles conquistaram, né, o presente daquilo que eles conquistaram. E os injustos irão ressurgir para serem condenados. Né? Então haverá tribunal para todos. As falsas teorias que iremos citar rejeitam esse ensino real da Bíblia. Então aqui nós aprendemos, né, com diversos versículos, nós lemos aí da palavra de Deus, da Bíblia, o que significa a morte física, o que significa a morte espiritual e a morte eterna, né? Nós vimos aí diversos versículos. E agora nós vamos ver algumas teorias dos ímpios, né? Algumas teorias daqueles que não acreditam totalmente na palavra de Deus, que são rejeitadas por isso que nós estamos estudando aqui, tá, pessoal? Nós acabamos de ver. Bom, a morte, o que a morte significa para nós que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador? A morte é para o cristão a porta que se abre para o céu de glória. Além de tudo, a morte significa para o crente salvo a vitória, o ganho segundo a Bíblia. A palavra de Deus ainda afirma que para os salvos em Cristo, a morte é agradável aos olhos do Senhor, né? Como está em Salmos 116:15. Então, Salmos 116:15 diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê, pessoal? Né? Porque aquele que está salvo perante ao Senhor, aquele que vive em santidade com Deus, é aquele que conhece a Bíblia, a palavra do Senhor e sabe que passando essa vida física que nós temos aqui na Terra, nós iremos estar eternamente numa vida eterna com Deus. Isso para nós é lucro, isso para nós é ganho. Como o próprio apóstolo Paulo falou, se eu morrer agora é lucro, mas se Deus quiser ainda continuar me usando, assim eu farei. Então, para o verdadeiro cristão, né? O verdadeiro cristão é aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que não é hipócrita, né? Aquele que não é um fariseu, não é aquele que ensina uma coisa e pratica outra, mas é aquele que ensina e pratica a verdade. Então, para essas pessoas, a morte é lucro, porque vai estar deixando de viver nesse mundo, né, que está cada vez, a cada dia ficando mais complicado, cada dia ficando mais cruel, né, cada dia está ficando pior de se viver, com tantas injustiças que estão acontecendo, com tantas doenças, com tantas pragas, né? Com tantas coisas que ainda vão acontecer de desastres e tudo mais, para o crente que é salvo no Senhor, é lucro, né? Então é isso que o Senhor diz, né? Que é agradável aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque a pessoa vai parar de sofrer aqui nessa terra e vai estar junto com Ele. E diz também que o morrer em Cristo é estar presente com o Senhor. Né? Então, quando nós morremos em Cristo, nós estamos presente com Jesus, com Deus. Pessoal, nós já estamos aí com 54 minutos de aula, né? Então, nós temos aqui agora para ver as teorias que alguns ímpios acreditam, né? Que é a teoria universalista, a teoria restauracionalista, a teoria do purgatório, tal. E se nós continuarmos aqui, a aula vai se estender por demais, tá? Então eu prefiro dividir essa aula assim. Vamos dar uma parada aqui
né? E na próxima aula nós continuamos falando sobre essas teorias. Ok, pessoal? Então a aula de hoje realmente era bem grande, com vários versículos, mas todos eram bem necessários nós lermos para entendermos realmente o que significa tudo isso. Bom, pessoal, então essa foi a primeira parte, né, da nossa aula número 5. Semana que vem, se Deus quiser, nós continuamos aí ela, mas espero que vocês tenham entendido, né, que o salário do pecado é a morte, ou seja, se eu continuar na minha vida pecando constantemente, eu vou morrer tanto fisicamente como eternamente, né? E espero que vocês tenham entendido também que há as pessoas que estão mortas espiritualmente, né? Então, para você estar morto espiritualmente, não precisa ter morrido fisicamente. O morto espiritual é aquela pessoa que hoje não vive uma vida digna, né, perante a Deus, uma vida de santidade, mas vive simplesmente de acordo com os seus desejos e com suas vontades, né, sem querer conhecer a Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Então, essa pessoa está separada, ela não tem comunhão com Deus, então está morta espiritualmente, ok? Enfim, aprendemos um pouquinho mais sobre os tipos de morte, né? Sobre o que a Bíblia nos ensina, por que, que a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo porque Adão e Eva pecaram e isso é o salário, né? É o que nós devemos ganhar quando pecamos, a morte, tá? Mas aprendemos também, o mais importante é que Cristo, né? Ele veio para vencer a morte e nos dar de novo comunhão com Deus e nos dar a vida eterna. Isso é o mais importante, tá, pessoal? Então é isso aí. Vou estar orando para encerrar essa aula de hoje. Aqueles que gostaram da aula, deixem seu like no vídeo. Aqueles que ainda são novos no canal, que não se inscreveram, se inscrevam, né? E principalmente compartilhem esses vídeos de ensinos com outras pessoas, porque nosso objetivo principal aqui é compartilhar e ensinar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis, tá ok? Senhor Deus poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa aula, por mais esse momento na tua presença, Pai, por mais essas palavras que foram ministradas em nossos corações. Peço a ti, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando durante toda essa semana que se inicia, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, como eu já disse no início desse vídeo, todas as mamães, Pai, pois hoje é o dia delas. Que o Senhor possa dar a cada dia mais força, mais saúde, mais perspectiva de esperança, mais fé, mais Senhor de Ti, para que elas continuem vivendo, ó Senhor, de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Nos proteja, nos guarde, nos abençoe, nos livre de todo mal conforme a Tua vontade, que possamos ter uma ótima semana junto com os nossos familiares, ó Senhor, aqueles que estão perto de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje e nos vemos na semana que vem, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço para todos.